O filme O Náufrago tem isso, né? O cara, para não ficar louco, ele tem que inventar um personagem com quem ele converse, porque se você não tiver com quem conversar, compartilhar e contar do seu dia, contar histórias, inventar coisa, a vida ela perde completamente o sentido, né? E a gente gosta tanto de contar histórias que a gente inventa, né? História é algo tão importante para a gente compartilhar, porque a gente não se comunica através de relatório, né? Se eu perguntar para você, Duda, qual foi o dia mais importante da sua vida? E você falar assim, sei lá, foi o dia do nascimento da Zoe. Você não vai chegar assim, foi o dia 17 de abril de 2000 e tanto, a tal hora, 59 minutos, ela nasceu com tantos quilos, tantas gramas, o médico que fez o parto foi e tal. Não. Você vai contar essa história com um objetivo muito claro, não de dar informação. Você quer que a pessoa que está do outro lado sinta a mesma emoção que você teve naquele dia. Estava ansioso. Por exemplo, quando nasceu minha filha, eu achei que eu ia sentir só felicidade. O que eu senti foi medo. Foi um desespero tremendo, que na hora que eu peguei aquela coisinha pequenininha nos braços, foi aquilo que me tomou assim, eu pensei, cara, isso aqui depende de mim. 100% depende de mim. O que eu faço? Eu não tenho capacidade para cuidar dessa criança, eu não posso morrer. Antes eu não me importava, assim, morrer acabou, né? Fazer o quê? Mas agora eu não posso morrer, essa criança depende de mim. Então, um medo toma conta de você. Então, quando você quer contar uma história, você não vai contar fatos, você vai transmitir sentimentos, emoções para que a outra pessoa se conecte. A gente conecta a nossa vida, a nossa alma através das emoções que a gente transmite e recebe da outra pessoa. Do contrário, fica aquela conversa entediante que a pessoa está falando e você está doido para que termine logo. Os fatos são como se fossem a matéria-prima ali, são apenas ferramentas ali dentro. Sim. Né? Você está realmente contando. Servem para comunicar a emoção. Se o fato está ali só para comunicar uma informação, ele não vai contribuir tanto quanto se ele estiver ali para comunicar uma emoção. E isso acontece muito nos filmes. Se você fala algo num filme, numa série, numa novela, essa informação que você dá, ela tem que servir para, de alguma forma, fazer com que o público reaja em algum sentido. Que ele perceba, opa, essa informação se conecta com aquela, agora eu estou entendendo o que isso está querendo dizer, ou para, olha só, eu estou achando que ele está mentindo aqui, ou que ele está traindo essa pessoa, que ele está fazendo isso. Então, as informações, elas têm o objetivo não só de comunicar a informação, mas de comunicar um sentimento, de fazer com que isso se conecte na gente. E as nossas memórias mais profundas, elas estão ligadas, isso é científico, elas estão ligadas a fortes emoções. Eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância, eu tenho, sei lá, um bloqueio, um negócio esquisito, mas que a partir dos 6 anos de idade só que eu começo a ter memórias duradouras. Mas antes disso, eu lembro de um pesadelo de quando eu tinha 3 anos de idade, porque eu acordei tão assustado e eu lembro claramente, eu consigo ver a imagem desse pesadelo na minha cabeça, agora, porque o sentimento de desespero com o qual eu acordei impactou tanto que eu nunca vou esquecer. Então, quando uma história consegue colocar um sentimento tão forte numa pessoa, ela impacta. E a pessoa nunca mais vai esquecer. Pode ser que não esqueça porque achou ruim mesmo, que ficou com raiva, mas nunca vai esquecer. E você fala muito também da dificuldade e da importância de bons diálogos também numa história, né? Porque também você pode ter um mandamento máximo do roteiro, show, don't tell. Quanto mais você conseguir mostrar em vez de explicar, melhor. Tipo, é muito melhor você ver que o cara tá, sei lá, tá escorrendo uma gota de suor aqui e ele tá com a respiração. Então você vê que ele tá cansado e com pressa. Você fala, eu estou cansado, eu estou com pressa. É um saco, né? Você atrapalha, quebra o encanto, né? Sim, E como é que você consegue identificar assim, o momento certo de colocar 2 personagens para conversarem assim, numa história? E como é que você consegue perceber o valor dessa ferramenta do diálogo, da troca de experiências dos personagens? O diálogo ele pode servir para muitas coisas dentro de uma cena, mas assim como uma cena, ele tem que ter uma função. Se ele não tem uma função clara, que é revelar algo sobre o personagem. Então, quando o personagem fala, ele está falando, mostrando algo de si mesmo. Essa é uma das formas. A outra forma é avançar a história. Essa conversa serve para que a gente consiga
avançar algum ponto importante dessa história e que a gente consiga entender algo. Terceiro ponto é conseguir explicar algo que não ficou claro para a gente. Essa é a pior das formas, porque se você tiver que explicar através de diálogo, é porque você não conseguiu explicar através das cenas. E filme, série, novela são mídias de imagem. Então a imagem tem que ajudar a contar a história. Tem até uma regra de ouro que, se você conseguir colocar um filme, uma cena, no mudo e ainda assim conseguir entender o que está acontecendo ali, essa é uma cena perfeita. Então pensar em grandes filmes, eu gosto muito do exemplo dos Sete Samurais, que é um filme lindíssimo. Você pode assistir ele mudo inteiro, você vai entender o que acontece no filme, você vai perder muito da beleza dos diálogos, mas você vai entender. Agora, o diálogo, ele pode servir, por exemplo, para, como eu falei, revelar a personalidade daquela pessoa que está falando. Você vai ver que essa é uma pessoa bruta, ou que essa é uma pessoa amável, ou que essa pessoa tem medo, ou que essa pessoa é arrogante. A forma como ela fala, não só o conteúdo, mas a forma como isso é entregue. O diálogo, ele vai revelar as emoções dos personagens. Um dos diálogos que mais me impactou, que eu acho uma cena fortíssima, é do filme História de um Casamento. É um filme que eu não consigo assistir de novo, que é muito pesado pra mim, porque eu termino numa bad vibe, assim, tristão, mal pra caramba, e os dois estão conversando e gritando um com o outro de um jeito, e chega uma hora que o marido fala pra mulher: eu queria que você morresse, que pelo menos assim o meu filho não ia ter uma mãe como você. Na hora que ele fala isso, ele revela tanto do sentimento dele, aquela coisa de briga, que todo mundo que já teve num relacionamento já falou que não queria numa briga, de revelar o ódio que estava naquele momento e avançar a história, porque a partir daquilo é o ponto sem retorno. Você fala um negócio desse para uma pessoa, acabou o relacionamento. Queria que você estivesse morta, acabou. Então, tá bom, acabou. Então, um diálogo, ele serve para muitas coisas, mas ele tem que ser feito de maneira inteligente para não parecer só para encher linguiça. Vamos colocar aqui os dois conversando sobre o clima. Cara, isso não importa para a história. Todo dia a gente tem conversa que não importa. É assim que a gente preenche o dia, fazendo aquela famosa conversa fiada. Mas existem alguns momentos no dia que a gente tem conversas importantes. Mas um diálogo na ficção, ele não é igual ao diálogo na vida real. São coisas diferentes. Então eu gosto muito do Tarantino, por exemplo. Os diálogos dele não são diálogos realistas de jeito nenhum. Ninguém fala daquele jeito no mundo real. Mas é muito legal, porque revela muito o jeito dos personagens, tem muito humor na forma como é colocado, e fazer humor é tão difícil. Acho que é a forma mais difícil de se escrever hoje em dia, fazer alguém rir. É tão complicado, com tantas coisas que não podem mais fazer rir. Então tem muito humor naquilo ali. Tem os diálogos do Aaron Sorkin, que são muito inteligentes, de aquilo que a gente chama de diálogo não linear. Sabe quando uma pessoa está falando uma coisa e a outra responde outra completamente diferente? Esse diálogo, eu acho o tipo mais sublime que existe. Porque você está... Quando eu estou conversando com você, é como se tivesse aquelas bolinhas de conversa que tem nos gibis, só que daquelas de pensamento. Eu estou falando com você, só que você está pensando em outra coisa. E daí eu faço uma pergunta, você não responde a minha pergunta, você responde o que está na sua cabeça. E daí começa a dar aquele ruído de comunicação. Porque é assim que é na vida. Às vezes eu falo uma coisa para minha mulher, ela responde uma coisa e eu... O que ela está respondendo? Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Então, é trabalhoso. O diálogo é a coisa mais difícil na hora de escrever. Todo mundo diz isso, todos os escritores sofrem com diálogo, mas quando consegue fazer bem, ajuda bastante a uma história. Porque tem aquela coisa de vários estudos, né, que o pessoal fala de que boa parte da comunicação, a maior parte dela, é não verbal. Não verbal. Né? Então você está ali montando direitinho ali. Tem uma expressão que eu também gosto muito, que é assim: me desculpe, as suas ações estavam falando tão alto que eu não pude escutar o que você disse. Você pode repetir? Né? Acho que essa do Aaron Sorkin, acho que tem a ver com isso também, né? Às vezes o cara tá ali tentando falar uma coisa, mas ele tá dizendo outra, né? Porque problemas de comunicação
super normal de acontecer. A gente está querendo falar uma coisa, a pessoa entender outra completamente diferente. Então, o escritor, normalmente, ele vai deixar algumas dicas de como a pessoa se comportar naquela cena para justamente gerar esse ruído. Então, a pessoa vai ter algum maneirismo, um jeito de falar, ou vai ter uma reação, não vai estar nem prestando atenção, vai estar fazendo outra coisa enquanto responde. Então, sempre vai ter alguma coisa não verbal para ajudar a contribuir, porque se forem duas pessoas paradas, só falando uma com a outra diretamente, isso daí vai ser extremamente chato e tedioso. Então, você tem que colocar alguma coisa em cena que vai contribuir para isso e vai adicionar as palavras que estão sendo ditas. Mas o ideal, como você falou, é sempre mostrar mais do que contar. Então, a forma como esse diálogo é entregue vai ter muito mais peso do que o diálogo em si. Você vai para o filme Sangue Negro, que é um dos filmes mais geniais que eu já assisti, né, dos irmãos Coen, com Daniel Day-Lewis no ápice da sua atuação. Os diálogos que ele tem naquele filme, as improvisações que ele faz, que acrescentam pra caramba pro roteiro, se não fosse... Aliás, é do Paul Thomas Anderson, né, dos irmãos Coen. Os improvisos que ele faz, que ele traz para aquele roteiro, são geniais. Só que é a forma como ele fala. Então, o ator, ele tem um peso gigantesco. Existem roteiros que são muito bons, mas que, dependendo do ator, pode ficar uma porcaria também a história, porque ele não conseguiu transmitir naquele diálogo, naquela conversa, ou num monólogo, aquele peso que existe. E assim como existem roteiros que são bem fraquinhos, e daí quando o ator pega, o cara transforma, o cara consegue elevar aquilo, né? E aí você tava agora, estilo Aaron Sorkin aqui, tava falando, eu fiquei pensando um monte de coisa. Existe muito clube do livro. Você já pensou em criar um clube do filme? Sei lá, tipo, você... Cara, pensei já. Pô, é muito legal. Faça isso, eu vou querer participar com certeza. Porque tem um canal que eu assisto, americano, eu acho, chama Lessons from a Screenplay. O cara sempre começa com essa musiquinha, né? Tipo, essa musicalidade ali no... Pô, esse canal é muito bom. E ele pega o roteiro do filme... Ele deve ficar muito tempo se dedicando a cada vídeo que ele faz, porque ele pega... Eu acho que foi um dos primeiros que eu assisti, foi o do Nolan, do Batman, acho que foi o do Coringa ali, o Batman Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, cara, aquele vídeo é muito legal, porque ele pega... Eu imaginei agora, você falando, eu imaginei muito isso, você fazendo... sei lá, colocando um filme por semana e fazendo um webinário depois, parando o filme, explicando cada coisa. Porque tem muito filme que ele é feito para você igual criança, né? Não é feito para você assistir uma vez só, né? Quase nenhum filme é feito para você assistir uma vez só. E cada vez que você assiste, você pega algo a mais. Conecta umas camadas diferentes, né? Lá, ele te impacta de forma diferente dependendo da época que você assiste, né? Do que você está passando, das experiências. Tem filme que trabalha muito com referência, às vezes você não tem aquela referência quando você assistiu. Agora, com a sua experiência de vida, você vai assistir de novo, aquilo te pega de outro jeito, porque você entendeu a referência, você entendeu da onde que está vindo aquela história, aquela conversa, aquele diálogo. Então, tem um exercício que eu faço com frequência, que é pegar um roteiro, eu imprimo e eu leio e vou fazendo anotações. E eu vou acompanhando com o filme. Já fiz isso com vários filmes. Existem muitas diferenças que acontecem, mas é muito louco você ver a transformação que acontece daquilo. Quando você lê no roteiro, você pensa, que legal, parece interessante. Mas quando isso é colocado em ação no filme, você percebe, nossa, agora eu entendi por que ele colocou essa informação de que neste momento a câmera sai dessa pessoa e vai para esse ponto. Ou que nesse momento o fulano pega tal objeto. Então, esse é um negócio que eu gostaria muito de fazer. Eu tenho pensado em fazer esse clube do filme, só que eu ainda tenho pensado em como que isso funcionaria na prática, porque, como você bem sabe, dá bastante trabalho dissecar esse filme dessa forma. Eu sempre tive muita dificuldade de lembrar da hora dos meus suplementos e organizar tudo de uma forma prática. Pego aqui minha caixinha organizadora e aí já tem meu blend completo aqui das cápsulas que eu tomo da Doctor's First. Magnésio, Ultra Vision, coenzima Q10, cúrcuma, espirulina, ômega 3, vitamina C, megatrionato, o D3 e o K2. Aí eu tiro tudo, aí vou passando tudo pro meu copinho, agiliza muito o processo, volto pro armário.
Lembrando que com o cupom DUDA5, mais 5% de desconto, além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctors First, é acumulativo. Então aproveita aí. Valeu!